Hoje, tendo a honra de receber um dos grandes em história, um dos grandes como ser humano, como pai. E você que está aí do outro lado já sabe que o DNA do nosso programa é contar histórias e mostrar a vida do cidadão que se propõe a fazer aquilo, se dedica ao máximo e consegue colher os frutos. Porque muitas das vezes a gente gosta de olhar o resultado final, mas o processo e como tudo começou é difícil. E só os grandes que conseguem fazer esse percurso e conseguir o êxito. Meu amigo Jefferson, seja bem-vindo aqui ao Cafezinho. Vamos contar essa história, porque eu sei que a história é rica e vai inspirar muita gente. Boa noite. Boa noite, Kaká, né? Como também os ouvintes da Rádio Certa, né? FM, né? Assim, para mim é um prazer imenso estar aqui contando aqui um pouco da nossa história, né? De como a gente começou, né? Então, para mim vai ser de grande valor, né? Contar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida, né? Hoje, certamente, você tem essa ideia de que é um propósito de Deus. Mas Isso. quando a gente está no processo, Isso. não é dessa forma que a gente entende. Então vamos lá para o início. Eu me recordo você trabalhando em uma empresa aqui. Que empresa era essa? Eu trabalhava aqui numa empresa, né, que vendia produtos domésticos, né, do lar, né? Eu trabalhava nessa empresa aqui em Currais. Trabalhei 8 anos, né? Comecei a trabalhar muito, muito cedo, muito novo. Um exemplo, pra você ter ideia, eu morava próximo também de uma pessoa que tinha um mercadinho aqui, de Chiquinho do Baratão, né? E eu comecei lá ajudando a ele, um exemplo. Até a gente tem muito, quando a gente é próximo, as pessoas têm aquela mania de chamar a pessoa de babão, Sim, né? sim. Mas o babão estava lá. Não que eu fosse babão, mas eu estava lá. Mas você ouvia a galera falar isso? Eu ouvia isso, né? Mas eu sempre nunca levei em conta isso, né? Mas estava lá ajudando a ele, um exemplo. Tinha um bujão para entregar, eu ia entregar. Ah, entendi. Tinha uma mercadoria para arrumar, eu arrumava, né? Aí com isso ele conseguiu para mim, me indicou para mim trabalhar numa loja aqui na cidade chamada O Varejão, né? Que é muito conhecida, né? E na época, depois que eu saí do Varejão... No Varejão você passou quanto tempo? 8 anos? No Varejão eu trabalhei 8 anos lá no Varejão. E a gente teve um certo momento que ele passou algumas dificuldades, né? E falava até em fechar a loja. E a gente propôs para ele de arrendar. Só que ele não aceitou, ele não quis que a gente arrendasse a loja, né? Aí eu sei que eu fiquei desempregado... E coloquei currículo em tudo quanto é canto aqui que você pensar, eu coloquei currículo, né? Um exemplo. E assim, eu nunca fui chamado por esses currículos. Coloquei currículo aqui na Rede Mais, coloquei currículo aqui na... Você colocou em vários segmentos? Em vários segmentos aqui, nunca fui chamado, né? Porque o meu pensamento era esse. Mas, assim, graças a Deus, Deus tinha outro plano para mim, que no caso seria eu falo isso aqui não com arrogância, né, mas com humildade. Deus queria sim que eu tivesse o meu próprio negócio, né, o meu próprio comércio. Como é que chega essa possibilidade para você de você começar? É óbvio, não da forma que está hoje, lógico. Isso. Mas como é que você começa a empreender? Como é que chega essa oportunidade para você? Aí é muito interessante um exemplo. Eu não tinha nem interesse de vender produtos naturais. Eu tinha interesse de vender produtos do lar, né? Um exemplo, domésticos, né? Um exemplo, aquele negócio de alumínio, essas coisas. Então, o meu foco era nessa área aí. Bacia, vasilha, porque você já tinha experiência. Eu já tinha experiência nessa área, entendi. Né? Mas, assim, graças a Deus, né? Deus também usou uma pessoa... uma senhora que, inclusive, ela vende porta a porta também hoje, né? Porque eu não estou lembrado agora bem o nome dela, né? Mas foi ela, assim, que nos incentivou também, que nos inspirou, assim, para... Aí a gente começou a vender vendendo cosmético de porta a porta, numa sacolinha. Um exemplo, a gente não tinha transporte, a gente começou primeiro vendendo aos nossos amigos, o nosso vizinho, o nosso amigo da direita, da esquerda, né? O nosso vizinho. Então, a gente foi
oferecendo onde a gente conhecia alguém, a gente oferecia, né? O então produto, era né? cosmético, você não começou com produtos naturais. No início a gente começou com cosméticos, mais cosméticos naturais, né? Voltado para produtos naturais. Um exemplo, era um gel para massagem, era um creme de rachadura. Então a gente começou aí. Aí depois, a gente vendo a necessidade, foi que a gente abriu a nossa primeira loja física, né? Mas antes disso, Jefferson, como é que... Porque assim, você foi meio que... era um quebra-galho. Você ainda continuava, tipo, atrás de emprego, mas... Isso. Vou vender aqui para ir me virando, sei lá, tal. Isso. Só que a demanda foi aumentando, Deus já estava agindo. Isso, certeza, e você sem perceber. Certeza. Aí chegou a necessidade de dizer, não, agora a gente precisa. O negócio agora virou sério. Isso, aí a gente foi, quando a gente começou a vender de porta a porta, como eu falei, cosméticos e produtos naturais, né? A gente vendia também alguns produtos encapsulados. Aquilo que dava pra gente levar numa sacola, a gente enchia e saía vendendo nos povoados aqui, um exemplo, Povoado Cruz, Mina Brejuí. Então você rodava, não era só na cidade mesmo, não. Na cidade, isso, justamente. Aí depois, a gente vendo a necessidade das pessoas nos encontrarem, a gente resolveu abrir um ponto físico, que a gente começou ali onde era, ali na Até Antônio Freire, onde era Abraão. Antigamente funcionava lá uma funerária, onde é hoje o Importadão. Sim. A gente começou ali, pequenininho a loja. Quando a gente foi abrir a loja, por exemplo, a gente contava as prateleiras que a gente tinha, a gente contava os produtos, era muito pouquinho, assim, mas... aí depois disso, né, graças a Deus, a gente foi para onde era o salão de Marcelo, né? Onde Marcelo Cabeleireiro. Né? Porque eu me lembro, você lá em Marcelo, mas só que teve uma loja antes. Teve uma loja antes, que era onde era a funerária, que é onde é o Importadão. O Importadão hoje, né? Aí depois dali foi que a gente, depois de Marcelo... foi que a gente foi para o outro lado, que é onde... Ali próximo ao Salão das Meninas, por ali. Vizinho ali a Ótica Mirna hoje. Em frente ao Shopping da Construção. Em frente ao Shopping da Construção, isso. Aí foi dali que, no caso, nasceu, a partir desse ponto ali, do Importadão, aí nasceu a Ebenezer Produtos Naturais, né? Aí, como eu disse, só dando uma revisada, a gente foi para... onde era Marcelo, depois a gente foi lá para onde é vizinho à ótica, aliás, a Ótica Mirna, que hoje funciona, é uma farmácia, né? A gente foi para lá e ali foi que a gente foi despertando para... Me lembro também, aqui Cacá também nos ajudou lá no sentido de divulgar a loja, né? Também estava lá conosco também. E aí ali foi que despertou para a venda, um exemplo, a gente vendia só coisas embaladas, né? Aí foi que despertou ali da gente vender produtos no peso, um exemplo, uma linhaça no peso, uma granola, uma chia, né? Aí foi ali que a gente despertou para o que a gente é hoje, né? Para colocar o nome. Eu me lembro que ficou ainda as duas, né? Porque ficou a granel e ficou... Isso, aí a gente trabalhou um bom tempo. A gente, como eu falei, a gente estava na Até Antônio Freire, né? Com a loja Ebenezer. E abrimos aqui a granel, aqui de frente ao... A gente começou aqui também pequenininho também. A gente começou aqui de frente onde a gente está hoje, né? Mas era num verdade, ponto menor, comecei, né? Era uma casa. Era uma casa e a gente... Aliás, era uma garagem. Era a casa de uma garagem. E a gente transformou essa garagem num ponto comercial, né? Ficou bem bacaninha, bem organizadinho. Aí depois a gente muda para o vizinho, uma lojazinha maior, para depois a gente estar onde a gente está hoje, né? A loja com mais de 1000 itens à sua disposição, tanto no peso, para você comprar, o diferencial nosso é vender no peso, na quantidade que você quiser ou desejar, como também temos produtos encapsulados também, né? Um exemplo, e produtos também em embalagem, mas o nosso foco é produtos a granel no peso, né? Cara, a gente pega uma história dessa, e aí, assim como eu fiz a introdução no início, muita gente deve olhar e chegar e tipo assim, e não é soberba sua, Isso. porque quem te conhece sabe Isso. o quanto que você lutou, o quanto que Isso. Deus agiu na tua vida, no Certeza. sentido de, não desiste não, vai Isso. lá. Isso. Eu me recordo que você tinha falado alguma vez pra mim sobre cursos que você... Isso. Cursos e Isso. começa e tal. Foi nessa linha mesmo de dizer, não, agora você descobriu que aqui era o meu negócio, que isso aqui é meu negócio. Vou me dedicar. Você se dedicou o máximo, cara. Isso, nisso. certeza. Não, com certeza. A primeira coisa, quando eu fiquei desempregado, a primeira coisa que eu fiz foi
Pedir sabedoria a Deus, né? Sabedoria a Deus no que eu ia fazer, no que eu iria empreender, né? Aí é como eu disse, um exemplo, a gente planeja uma coisa, a gente tem um plano, mas Deus tem outro, né? E foi aí que nasceu a loja a granel, né? Produtos naturais, mas tudo tem um processo, né? Às vezes muita gente assim vê a pessoa e diz, não, mas fulano tá com essa loja, uma loja grande, né? Acha até que a gente é rico, né? Mas não sabe o que a gente teve que passar, as lutas que a gente passou, as dificuldades. Acha que a gente Quanto tempo que desde o primeiro cosmético que você vendeu? Você começou faz quanto tempo? Até hoje? A gente tem mais de 15 anos. 15 anos na área de produtos naturais. A primeira loja que a gente abriu em 2010. Então, com CNPJ, tudo direitinho, a gente abriu em 2010. Mas a gente tem mais de 15 anos já nessa luta aí, trabalhando com produtos naturais, né? São mais de 15 anos para construir uma história que você está vivendo hoje. Isso mesmo. Tem não um processo. Não foi do dia para a noite, não foi, né? Teve um processo para, como se diz, subir cada degrau, né? Não como foi... você para analisar, cara, hoje, certamente além da gratidão que você tem a Deus, que você já citou algumas vezes, mas você se sente orgulhoso pela decisão e pelo caminho que você percorreu? Rapaz, sim, com certeza. Eu tenho prazer, né? Assim, eu gosto assim do que eu faço, eu gosto de estar com gente, né? Em contato com as pessoas. E uma coisa também que nos deixa muito grato é tipo assim, é quando alguém chega na loja, tipo com algum problema, um exemplo, alguém chega com uma gastrite, alguém chega com uma diabetes. E ali eu tenho o curso técnico em nutrição também. E ali também a gente pode auxiliar. Um exemplo, alguém está com gastrite, eu posso indicar uma erva, um exemplo, um chá de espinheira santa. Um exemplo, alguém está com diabetes, eu posso indicar um chá de pata de vaca, né? Então, um exemplo, eu posso... O que nos deixa feliz é isso, saber que não é só ganhar dinheiro. Você está ajudando, né? Mas a gente está ajudando aquela pessoa de alguma maneira, de alguma forma, né? E para mim isso aí é muito gratificante, assim, o cliente ficar satisfeito, o cliente ficar feliz, o cliente ficar bem, né? Depois que usou aquele então acho produto. Que você tem uma fidelidade boa, né, de clientes. Isso. Graças a Deus a gente tem muitos clientes, tanto daqui da nossa cidade, né? Como também das cidades vizinhas, Lagoa Nova, Serra Corá, todas as cidades vizinhas, São Vicente, Acari. Então, graças a Deus, a gente é aquele negócio que eu sempre gosto de falar. Eu não quero vender a você só uma vez. Eu quero que você se torne um cliente, um cliente fiel meu, né? Então eu vou dar o meu melhor, como também é o que eu passo para a minha equipe, para as pessoas que trabalham comigo. Minha esposa também, Vitória, tem essa visão também. Então a gente vai dar o nosso melhor, buscando sempre a satisfação do nosso cliente. Então por isso que para mim é uma satisfação imensa atender as pessoas bem e auxiliar elas, ajudar elas nas necessidades delas, né? Eu vi que vocês recentemente abriram uma nova loja, como é? Nova unidade? Isso, uma nova unidade, a loja 2, né? Um exemplo, além da loja, nós estamos aqui na Avenida Silvio Bezerra de Melo, número 739. Ali, próximo ao Banco do Nordeste. De frente ao Banco do Nordeste. E abrimos também uma segunda unidade na Rua Laurentino Bezerra, número 13, vizinha à Casa Lotérica. Que fica ali vizinho, aliás, de frente à Feira Coberta. Primeiro canteiro da feira. Primeiro canteiro da Feira Coberta, isso. Então, no caso, é a loja 2. Uma loja aconchegante, uma loja agradável, uma grande variedade, né? Até as pessoas também gostam muito de ir lá porque você sabe que hoje as pessoas querem praticidade, né? Sim. Eu vou ali porque eu acho mais perto, por isso que eu não vou na loja grande. Então, então, graças a Deus, a gente está atingindo outro público de cliente, que esse era o meu propósito quando eu abri essa segunda loja, né? De atingir outro público de pessoas, né? Pessoas mais simples, pessoas mais humildes, né? Então esse era o nosso desejo e graças a Deus a gente está com 6 meses aí que a gente abriu a segunda unidade, né? Graças a Deus. Cara, graças a Deus. Qual o conselho que você poderia dar para o empresário que está iniciando ou até mesmo para aquele jovem que começou 2023 sem perspectiva, deixou o currículo em todos os cantos e ninguém deu oportunidade para ele. O que é que você pode dar de conselho para esse cara? Não, assim, o que eu queria dizer para ele, assim, que ele não desista dos seus sonhos. Um exemplo, teve momentos que
que a gente pensou, um exemplo, principalmente a mulher, né, fica um pouco assim aperreada, um exemplo, no sentido de desistir. Mas assim, eu nunca desisti. Um exemplo, tá a minha esposa de prova, mesmo nas dificuldades, mesmo quando todo dia um boleto para pagar, todo dia um compromisso para cumprir, mas eu nunca desisti. Eu disse, não, a gente vai vencer, a gente vai vencer, a gente vai conseguir, a gente vai avançar, né? E eu digo para esse jovem que está aí do outro lado aí, nos vendo, nos ouvindo, que não desista eu creio, né? Não desista dos seus sonhos, vá em frente, né? Um exemplo, dificuldades virão, mas você vai vencer, você vai superar, né? O que eu digo a você, apresente aí esse sonho que você tem aí, entregue a Deus, né? Apresente aí nas mãos de Deus, como o Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então, entregue a Deus, confie que o mais ele vai fazer na sua vida, mas não desista dos seus sonhos. Eu tive, surgiu dificuldades, até pensamento da gente desistir, mas graças a Deus eu nunca desisti, né? Então, maravilha. E hoje está aqui para inspirar muita gente, está inspirando isso, muita gente. Isso. E eu sempre tive vontade de te convidar, porque eu sabia mais ou menos da história. E aqui nesse programa nós temos essa identidade, mostrar histórias de pessoas, porque eu tenho certeza absoluta, quem estiver nos acompanhando no YouTube, quem estiver nos acompanhando no Instagram, no rádio, nos dando uma carona agora, no carro, pôde perceber que é uma história verdadeira e todo vencedor passa por dificuldades. Isso. E digo mais, as dificuldades é que te farão vencedor. Isso. Não existe vencedor sem ter dificuldades, sem ter as derrotas, porque na derrota você aprende, você sabe. Se você tem um boleto para pagar amanhã, você vai lutar para poder pagar o boleto. Verdade. Se não tiver, você vai ficar na inércia. Então, os boletos ajudaram, a dificuldade ajudou a vocês chegarem aonde vocês chegaram. Então, desejo, meu irmão, muitos anos de vida com muita saúde e ainda mais prosperidade na sua vida profissional, na sua vida empresarial, porque eu sei que essa história aqui inspira muitas pessoas e você não só é uma figura que inspira, mas é também um empresário que entrega solução para as outras pessoas. Muito obrigado por ter aceito o convite do cafezinho e parabéns pela história. Rapaz, eu é que agradeço aqui por essa oportunidade aqui de contar um pouco da nossa história, né? Do Espaço a Granel, como só dando uma reforçada aqui, 2 endereços aqui em Currais Novos, né? Atendendo Currais Novos e toda a região, as cidades aqui vizinhas, como eu já falei. Loja 1, de frente ao Banco do Nordeste, loja 2, na rua Laurentino Bezerra, vizinho à Casa Lotérica, né? Então, se você não conhece o Espaço a Granel, se você ainda não nos conhece, então convido você, se você deseja ter qualidade de vida, se você quer se prevenir no sentido da prevenção, de cuidar da sua saúde, de ter uma alimentação de qualidade, então o Espaço a Granel é o lugar, né? Então, nós iremos lá tirar suas dúvidas, nós iremos lá lhe auxiliar no que você deseja, no que você precisa, né? Então, cuide da sua saúde, né? Um exemplo, é melhor você cuidar da sua saúde, né? Como a gente escuta muito, de que você ter que cuidar da sua doença, né? Então, vamos prevenir, vamos cuidar da nossa saúde, vamos praticar exercício físico, vamos se alimentar de forma correta, né? Que com certeza nós vamos viver mais um pouco, né? Sem dúvida nenhuma. Gostei da frase aí, é o máximo. Cuide da sua saúde para não cuidar da sua doença. Isso, verdade. Exatamente. Finalizamos o cafezinho de hoje agradecendo de coração a sua audiência nas redes sociais, no canal do YouTube, no rádio. Falei, a história desse camarada iria surpreender a muita gente que não conhecia e passou a conhecer. É uma história de um vencedor que lutou e continua lutando para prosperar. E se você que está me ouvindo aí está com aquele pensamento em desistir, faz como o Jefferson. Não desiste, não. Papai do céu vai te abençoar também. Amém. Forte abraço a todos. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser.